Hoje eu vou falar um pouco se existe realmente uma cerveja, um estilo de cerveja genuinamente brasileiro, um estilo de cerveja que a gente possa chamar de estilo brasileiro de cerveja. E eu já respondo antes, sim, no meu ponto de vista existem três estilos de cerveja, dois mais comerciais e característico das cervejarias artesanais. E eu vou tentar justificar isso, defender a minha tese aqui nesse episódio. O que é bem interessante, que a gente vê sempre isso nos mercados de cervejas emergentes, que é o caso do Brasil, Itália, Argentina, os mercados que não são tradicionais de cerveja e que estão agora com a cerveja artesanal tentando buscar seu espaço, tem sempre uma busca incessante pelo estilo daquele determinado país. A gente vê as Grape Ale na Itália, uma ideia bem legal. A gente vê na Argentina Patagônia Ale. Aqui no Brasil mesmo a gente vê algumas tentativas de buscar uma identidade nacional. Mas primeiro talvez até daria um outro episódio. A gente realmente necessita de uma identidade nacional, de uma identidade brasileira para a cerveja. Será que a gente consegue colocar isso de forma autêntica, original, genuína? Eu acho que talvez não seja isso o principal para formar uma escola cervejeira ou para formar um país cervejeiro. Mas como a gente já tem três estilos de cerveja, que eu julgo ser três estilos de cerveja brasileiro, vamos lá, eu vou tentar convencer vocês disso. Quem sabe a gente não sai daqui hoje com três novos estilos genuinamente brasileiros. Primeiro, eu queria dar uma breve introdução sobre o que é o estilo de cerveja. O que é um estilo de cerveja, como forma o estilo de cerveja. Eu fiz um episódio no podcast Blitzkrieg Hop, onde eu falo só sobre estilo de cerveja, como surge, as características e tal. Mas não é o caso hoje aqui. O principal de um estilo de cerveja é que ele surge de forma espontânea. Ninguém determina que ali existe um estilo de cerveja. A partir de hoje, aqui em Votorantim, nós vamos começar a fazer um estilo de cerveja de Votorantim. Não existe isso. Ele surge de forma espontânea. Depois de um tempo, alguns especialistas vão avaliar aquela região, aquele país e juntar características, atributos sensoriais onde eles são mensuráveis e atributos sensoriais não mensuráveis. Os mensuráveis são os dados técnicos mesmo da cerveja, matemático, né? Cor, amargor, atenuação, teor alcoólico, entre outros. E já os não mensuráveis é o que a gente percebe no aroma, no sabor, no aftertaste da cerveja. Quando você tem características próximas e sendo feita naquela região, então alguém vai determinar que ali surgiu um determinado estilo de cerveja. Então é em cima dessa definição do como surge um estilo de cerveja e do que é um estilo de cerveja que eu vou tentar defender a minha ideia de que existem esses três estilos de cervejas no Brasil. O primeiro estilo de cerveja brasileiro, sem dúvida nenhuma, é a cerveja das grandes cervejarias, a Pilsen brasileira. Tá, muitas das pessoas que estudam cerveja falam que não dá para chamar a cerveja da grande cervejaria no Brasil de Pilsen. Sim, se a gente for levar em consideração a Pilsen que surgiu na República Tcheca, realmente não dá para chamar a cerveja brasileira da grande cervejaria de Pilsen. Porém, não dá para chamar a German Pilsen, feita na Alemanha, de Pilsen. A American Pilsen de Pilsen. Se você ver, se a gente for tomar por base a Pilsen original da República Tcheca, só dá para chamar de Pilsen a Pilsen original da República Tcheca. Como o estilo Pilsen foi um estilo com muito sucesso no mundo moderno da cerveja, os países acabaram adaptando um pouco cada Pilsen, porque ele tinha de matéria-prima disponível, que a população esperava daquele estilo de cerveja.
Então a gente tem a Pilsen na Europa, a Pilsen alemã, a Pilsen europeia continental, que é diferente, a Pilsen nos Estados Unidos, a Pilsen na Austrália, no Japão e aqui no Brasil, na América do Sul também, a gente tem a nossa Pilsen. Sem dúvida nenhuma, a Pilsen da grande cervejaria, infelizmente, é o primeiro estilo de cerveja do Brasil. Por que infelizmente? Porque não é nada glamuroso a gente bater no peito e falar que uma Pilsen numa grande cervejaria é o nosso grande estilo de cerveja brasileira, né? Se a gente for levar em consideração que um estilo de cerveja surge por fatores culturais, tecnológico, geográfico, político, esses fatores que vão moldar a produção da cerveja, fatores econômicos, a gente pode falar que essa Pilsen brasileira ela surgiu devido a fatores econômicos. É uma cerveja que ela é feita com 45% de outras fontes de carboidrato. Na época, no passado, arroz e milho, tem muita gente que chama até hoje, né, a cerveja de milho, sendo que hoje não se utiliza mais o grits de milho na cerveja, é a raimaltose, que é um concentrado de açúcar, um xarope de açúcar que vem do milho, mas não tem nada a ver com o milho natural que está lá no campo, né? É uma cerveja com uma quantidade de lúpulo muito baixa. Então, no passado, duas matérias-primas que tinham um custo muito alto para a produção, eles acabaram substituindo, no caso do cereal não maltado, da raimaltose, ou diminuindo, no caso do lúpulo, né? Então, assim, eles foram meio que moldando o estilo de cerveja brasileiro. Uma cerveja muito clara, com aroma e sabor bastante neutro, formação de espuma, como ela não tem muita proteína, não tem muito aminoácido no mosto dela, não tem muito lúpulo, acaba tendo uma formação e uma retenção de espuma bem baixa, corpo levíssimo, o retrogosto muito rápido. Então o que é uma cerveja? Tá, vamos falar popularmente, bem próxima de uma água. Mas é o que toda grande cervejaria produz aqui no Brasil. O processo de produção aqui no Brasil também é um pouco diferente do que acontece no mundo. Hoje a gente vem produzindo cerveja, que eu falo, as grandes cervejarias, a cerveja fica pronta em 5, 7 dias, o que no resto do mundo, mesmo grande cervejaria, às vezes demora 15 dias, apesar que o Brasil está passando esse know-how para as outras grandes cervejarias do mundo, para como acelerar o processo da cerveja. Então a gente tem algumas características do processo de produção, características das matérias-primas, a parte de aroma, sabor, tudo bem muito próximo. Os dados matemáticos, essa cerveja ela vai estar aí com um extrato DOG em torno de 10 plato, 8 IBU de amargor, 4,5% a 5%, nem chega a 5%, 4,5% a 4,8% de álcool no máximo, mas é mais comum em torno de 4,5%. Então a gente tem aí várias características que indicam que essa cerveja ela pode ser chamada de um estilo. E qual que é a diferença dela, por exemplo, de uma Pilsen americana, que seria talvez uma coisa mais próxima do que a gente tem aqui do Brasil, ou de uma Pilsen australiana? Seria as matérias-primas. Aqui no Brasil a gente usa uma quantidade de adjunto muito maior do que nesses países, e talvez a gente seja o país no mundo que mais usa adjunto. O processo de produção, a gente produz, que eu falo, as grandes cervejarias, né? Eles produzem a cerveja muito rápido, como eu falei, 5, 7 dias no máximo. Então a gente tem algumas peculiaridades que não tem nos outros países, com isso conferindo aroma e sabor na nossa cerveja comercial que você não encontra nos outros países. Mesmo nos Estados Unidos, a American Pilsen, ela tem mais corpo e tem mais sabor do que a Pilsen brasileira. Então, eu acho que a gente poderia chamar, em vez de catalogar essa cerveja, se a gente for falar num guia de estilo, essa cerveja se encaixaria mais ou menos entre o American Light Lager.
A gente poderia chamar de lager brasileira, light lager brasileira, não sei, alguma coisa leve brasileira, né? Então tá aí, essa é a minha justificativa para esse primeiro estilo de cerveja brasileiro, que seria a Pilsen das grandes cervejarias. Outro estilo de cerveja brasileiro que surgiu por questões econômicas é a cerveja preta doce. Eles pegam a cerveja Pilsen que está no tanque, adicionam um corante nela e ela fica preta e doce. Então não dá o trabalho de fazer um novo processo de fabricação, utilizar malte tostado, que é caro. O malte tostado faz cair o rendimento da produção. Então eles pegam já um produto que está ali no tanque, está pronto aquele produto, ao invés de mandar para a garrafa de Pilsen, para o barril de Pilsen, eles adicionam um corante e mandam para o barril de cerveja escura. Infelizmente, isso daí também é uma característica da cerveja brasileira, é um estilo brasileiro de fazer cerveja preta. A gente não encontra muito comum em outros países a adição de corante para deixar a cerveja preta. Existe até um concentrado de malte escuro que eles utilizam, que seria um equivalente de um corante, mas é um mosto de escuro concentrado, onde ele vira um xarope, e isso aí é muito comum até na Alemanha. Como ele vem do malte, ele é até liberado pela lei de pureza. Não é o caso aqui, que no Brasil utiliza-se corante caramelo, por isso que a cerveja preta fica doce. Se você pegar uma cerveja preta feita com malte tostado, ela vai ser ao contrário de doce, ela vai ser mais seca, com aroma de café, chocolate amargo, e acaba indo no oposto do que é a Pilsen, a cerveja preta que a gente encontra das grandes cervejarias. Então, a Mouse Beer brasileira, ou a cerveja preta doce brasileira, talvez não, com certeza é um estilo que foi, se não criado, mas foi difundido aqui no Brasil. E eu acredito que da forma que a gente fabrica essa cerveja preta é meio que uma exclusividade nossa, com a cerveja pronta, só adição de corante e caramelo no final do processo de produção. Não é o que a gente faz, mas é o que boa parte, 100% das grandes cervejarias fazem, e boa parte das pequenas também fazem isso daí. Tá, falei dois estilos, nada glamuroso da cerveja brasileira, que na minha opinião eles são considerados como genuínos estilos de cerveja brasileira, a Pilsen da grande cervejaria e a cerveja preta doce também feita pela grande cervejaria. Mas tem um que o próximo que eu vou citar, que vem das cervejas artesanais, que muitos não consideram tão glamuroso também para assumir como estilo de cerveja brasileira, mas eu considero sim muito glamuroso e fundamental, que a gente poderia assim assumir como um estilo de cerveja brasileiro. Seria a Pilsen das cervejarias artesanais, que na maioria das vezes é bem diferente do que a Pilsen comercial que a gente tem aqui no Brasil, a Pilsen da grande cervejaria. Afinal, a Pilsen que as artesanais também fazem não deixa de ser comercial, porque a gente vende ela, né? Seria uma cerveja clara, puro malte, com um teor alcoólico de 4,5% a 5%, uma coloração dourada, amarelo para dourado. Muitas vezes a atenuação dela não é tão grande, então ela fica uma cerveja com um corpo leve para médio, ela não é encorpada, mas você sente o malte nela, sente as características do processo de infusão da cerveja. Normalmente utiliza-se um lúpulo de amargo para só subir o IBU da cerveja, que é a unidade de amargor da cerveja, sem muitas características sensoriais, e a gente vai estar falando aí em torno de 10 a 15 IBU no máximo. Quando põe, utiliza-se muito pouco lúpulo de aroma, algum lúpulo floral, herbal, desses bem tradicionais, seja o Hallertau Tradition, seja no máximo um Mittelfru, algum lúpulo mais assim,
um pouquinho mais caro, mas sempre em pequena quantidade que ele acaba passando despercebido. É uma cerveja que a gente encontra praticamente em 90% das cervejarias pequenas, onde é o carro-chefe, o que a gente vai vendendo aí como o carro de combate nosso, que o público leigo acaba experimentando. Nas características sensoriais, você percebe no aroma, tudo muito sutil, um pouquinho de lúpulo, um pouquinho de malte. Na boca vem o malte, o lúpulo só equilibrando com essa característica maltada. E o final, algumas vezes, um pouquinho seco, mas nem tão seco. Mas a maioria das vezes o que permanece no retrogosto é a base do malte. São cervejas que são feitas basicamente com uma carga de malte nacional, seja da maltaria agrária ou algum outro malte nacional das maltarias que tem aqui no Brasil, mas provavelmente da maltaria agrária, então uma matéria-prima meio que incomum das cervejarias artesanais do Brasil. O processo normalmente são rampas de infusão, porque é uma cerveja que não caberia uma decocção para ela. Então vai fazer aí 2, 3 rampas de infusão no máximo. Fermentação, todo mundo fermenta com um fermento lager neutro, onde vai estar em torno de uma temperatura de 12 graus, mais ou menos, que vai ser também um tempo de fermentação, uma característica de aroma e sabor da fermentação muito semelhante entre as cervejarias. Então, a Pilsen servida nas cervejarias artesanais, eu acho que seria um estilo que a gente poderia ter muito orgulho de falar, esse estilo é nosso, que é um dos estilos mais difíceis que tem para se fazer. Qualquer erro reflete no final. É um estilo que se você chega numa cervejaria e o cara tem uma Pilsen artesanal bem feita, você pode tomar as outras cervejas dele que dificilmente ele vai errar nas outras. Então é um balanço, é tipo como a gente brinca às vezes, você vai numa pizzaria, pede uma pizza marguerita, se for boa, todas as outras vão ser boas, ou a chance das outras ser boa é maior. E é mais ou menos que isso também com a Pilsen artesanal. Se a gente for ver o estilo de cerveja que mais traz o público leigo para tomar cerveja artesanal, então graças a essas Pilsens artesanais que tem disponível no mercado, a gente consegue fazer com que o bebedor do litrão, o cara que toma cerveja comercial a vida inteira, ele venha para o nosso mercado e acaba experimentando uma Pilsen artesanal, depois normalmente ele vai para uma Weizen, de repente ele já está tomando uma IPA, uma Stout, uma cerveja defumada, uma Doppelbock, cervejas com carga sensorial, de aroma e sabor bem maior do que a Pilsen das cervejarias artesanais. Se a gente for colocar ela no que ela se encaixa hoje eu sou formado sommelier de cerveja, muitos que estão assistindo provavelmente também são, e a gente aprende que a Pilsen das cervejarias artesanais aqui no Brasil se encaixam nos guias de estilo na categoria American Premium Lager. Eu não gosto de usar essa nomenclatura. Primeiro que a gente não tem nada a ver com American Premium Lager. É uma cerveja que é sensorialmente e historicamente diferente das Americans Premium Lager. Então por isso que eu prefiro chamar de Pilsen brasileira. Se parar para pensar na primeira que eu usei a nomenclatura aqui desse episódio, eu falei em Pilsen brasileira, porque as grandes cervejarias se auto-apoderaram desse nome. Pilsen brasileira, eles chamam o que eles fazem. Mas eu acho que nós, pequenos, fazemos uma Pilsen brasileira mais autêntica do que a grande cervejaria. Eu não sei o que eles poderiam mudar e usar o nome deles, né? Mas eu chamo a minha cerveja a Bamberg Pilsen, eu chamo ela de Pilsen brasileira quando eu estou recebendo turista na fábrica e vou explicar e vou falar sobre o estilo dela, eu chamo ela de Pilsen brasileira. Ela surge, os outros dois estilos que eu acabei de falar, eu falei que eles surgiram por questões econômicas. A Pilsen das cervejarias artesanais, interessantemente, ela surgiu
por questão cultural. Qual que era o objetivo nosso? Fazer algo contra o que a grande cervejaria vinha fazendo. A gente queria fazer um produto leve, fácil de beber e melhor do que eles estavam fazendo. A gente não queria usar daqueles artifícios que eles usavam, que eles usam de muito produto químico para acelerar o processo, de adjunto, high maltose. A gente queria fazer uma cerveja puro malte que fosse fácil de beber, refrescante e fosse contra o que eles estavam fazendo. Por isso que eu sempre falo que a ideologia da cerveja artesanal sempre é rock, sempre é punk, porque ela vai sempre contra o mainstream, ela sempre contesta o que a grande cervejaria faz. Então essa Pilsen artesanal, ela surgiu disso, para poder entregar para o nosso cliente um produto que era o que as grandes cervejarias deveriam entregar. Mas eles abriram mão disso por questão financeira, para poder aumentar a margem do lucro deles. Então a gente acaba abrindo a mão da nossa margem de lucro no processo produtivo para poder entregar um produto de boa qualidade. É lógico, nem todas as cervejas Pilsen de pequena cervejaria são boas. Não é porque é artesanal que é bom, não é porque é pequena cervejaria que é bom, não é porque é de grande cervejaria que sempre vai ser bom. Mas o pequeno tem essa boa vontade de fazer o bem feito, muitas vezes não tem equipamento, não tem conhecimento, ou errou naquela receita e acaba dando errado. Então esse seria um estilo de cerveja que eu acho que eu me sentiria mais à vontade de apresentar para os meus amigos fora do Brasil, que venham aqui, eu vou entregar para você a Bamberger Pilsen, que é uma legítima Pilsen brasileira. Bom, pessoal, essa daí foi as 3 opções que eu dei como estilo de cerveja brasileiro. É uma opinião minha, que eu já falo isso há muitos anos, não é uma coisa que eu falo do mês passado ou uma ideia que eu tive durante a pandemia. Não, é uma opinião minha, já fazem pelo menos uns 7 anos que eu acredito que esses são os 3 estilos de cerveja brasileiro. Eu tentei justificar de uma forma que, usando as definições para estilo de cerveja. É claro que você pode achar que eu estou ficando louco, discordar totalmente. Não tem nada de ruim disso, pelo contrário, eu acho que a ideia científica, se é que a gente poderia chamar isso de uma defesa científica de 3 estilos brasileiros, mas a ideia científica, se ela não é contestada, ela não tem validade, né? Então, quando a gente tem tá propondo uma coisa nova, uma ideia nova com base em dados técnicos científicos, esses dados devem ser contestados para poder ter validade no futuro, né? Mas talvez não, com certeza essa é a primeira vez que eu falo com um público maior, que são as pessoas que estão escutando o podcast Blitzkrieg Bop nesse momento, ou quem está assistindo o vídeo no YouTube, no meu canal Alexandre Basso. Então, a primeira vez que eu falo com um público aberto, da forma que eu estou falando hoje sobre essa ideia minha sobre os 3 estilos de cerveja. Antes eu falava para os grupos de turistas aqui na fábrica, para alguns amigos cervejeiros, de mesa de bar, de forma informal. Aqui continua sendo de forma informal, mas estou passando esse meu ponto de vista para vocês, para a gente poder discutir junto essa ideia de 3 novos, entre aspas, estilos de cerveja brasileira. É isso aí, pessoal. Obrigado por quem ficou até aqui no vídeo. Na descrição tem o link da nossa loja online. Vocês podem comprar nossas cervejas na loja online que a gente entrega em todo o Brasil. Ou se não, nas Bamberger Express. São 10 lojas Bamberger Express que a gente tem espalhada não pelo Brasil todo, mas num raio de 200 km aqui da cervejaria, e a loja da fábrica aqui também fica aberta de segunda a sábado. Além disso, a gente tem toda sexta à noite e sábado o Tap Room, que é o bar da fábrica.
Obrigado para todo mundo que tá dando retorno, principalmente do episódio anterior, quando eu falo sobre a inclusão de cervejas, se a cerveja brasileira é inclusiva. É o próximo vídeo que provavelmente vai aparecer aí no final, na hora que vocês acabarem de assistir esse. Então quem não assistiu, clica lá e assiste e manda para nós o retorno também. É isso aí, pessoal. Obrigadão. Até a próxima. Valeu!